A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje eu quero falar sobre um tema que eu percebo que muitas pessoas têm dúvida. Eu quero falar sobre o jejum. Vai ser um estudo breve, como a gente sempre faz aqui. Por isso, eu recomendo que, caso você queira aprofundar mais sobre esse assunto, busque outras fontes de estudo também, porque existe muito material a respeito. Antes, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda a tornar o nosso trabalho de evangelização aqui mais conhecido. Se quiser apoiar o nosso projeto, você também pode se tornar membro do canal. Assista esse vídeo até o fim, pois no final eu vou fazer uma oração por você e pela sua família. O jejum é a abstinência total ou parcial de alimento, por um período definido e por um propósito específico. O jejum pode ser feito com uma finalidade espiritual ou até mesmo medicinal, uma vez que a sua prática traz benefícios físicos, como a desintoxicação. O jejum não é uma ordenança e nem um mandamento. Não existe no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento uma ordem de Deus para jejuarmos. É algo que decidimos fazer de forma espontânea. Embora não seja uma ordem de Deus, em várias passagens bíblicas podemos observar as pessoas jejuando. E um dos motivos pelos quais podemos considerar o jejum como algo importante e que deve ser praticado é que ele foi mencionado pelo próprio Jesus. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala sobre as obras de caridade e sobre a oração. E a partir do verso 16 até o verso 18, ele fala especificamente sobre o jejum. Está escrito assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto. E seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Jesus está dizendo que não devemos jejuar para impressionar as pessoas, mostrando que alguns querem usar o jejum como uma forma de parecerem mais espirituais do que os outros. Esse tipo de jejum não tem efeito no mundo espiritual. Quem deve reconhecer e aceitar o nosso jejum é Deus e ninguém mais. A segunda coisa a considerarmos nesse texto é que há uma recompensa para o jejum. Deus vê o nosso jejum, que é feito em secreto, e Ele nos recompensará. O sentido do jejum é o de romper com as limitações da nossa carne. Podemos entender que o propósito principal do jejum é mortificar a carne. A sua prática fortalece o nosso espírito, pois nos torna mais sensíveis ao Espírito Santo. O jejum não é como se fosse um passe de mágica, uma ferramenta para mover o coração de Deus. O jejum não muda o coração de Deus, ele muda o nosso coração. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, teve que passar pelo deserto. Ali, ele foi vitorioso sobre o diabo por 3 motivos. Primeiro, ele estava cheio do Espírito Santo, como nós podemos verificar no relato do seu batismo. Segundo, ele tinha a palavra de Deus no seu coração e soube usá-la diante das tentações às quais foi submetido. E terceiro, ele estava em jejum. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias sem comer. Fisicamente, Jesus estava debilitado, mas espiritualmente ele estava forte. Temos vários outros exemplos bíblicos, mas tem um que eu gostaria de mencionar. Está em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu sugiro que depois você leia esse capítulo todo, vai edificar a sua vida. O texto diz que os inimigos cercaram Judá. Os moabitas, os amonitas e os meunitas declararam guerra ao povo de Deus. E o rei Josafá ficou com medo. Quando lemos todo o relato, vemos que essa batalha foi vencida porque Deus estava com eles.
Eles declararam a sua dependência no Senhor. Houve um tempo de oração, estratégias de guerra. Até os levitas foram para a frente da batalha e usaram o louvor como arma. Mas antes de qualquer coisa, no versículo 3, diz que Josafá consultou a Deus e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. A fé é algo que está ligada ao nosso espírito e não à nossa carne. Quando jejuamos, de certa forma estamos dizendo à nossa carne que podemos ter domínio sobre ela. Por exemplo, algumas pessoas fazem jejum de determinados alimentos e em um certo momento a carne vai clamar para que a pessoa coma aquele alimento. Mas na nossa mente nós já determinamos que iremos nos abster daquilo. Outra coisa importante que precisamos saber é que o jejum deve sempre ser seguido de oração e de santidade. Jejum sem santidade e sem oração é como se fosse um regime, uma dieta. Não adianta jejuarmos sem buscar também a consagração. Estaríamos passando fome por nada. O profeta Isaías falou sobre um tipo de jejum que não agradava a Deus. O texto que eu vou ler está em Isaías 58, do verso 3 ao verso 8. Está escrito assim: O povo pergunta a Deus: Que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: A verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que, quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso o que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. E aí o verso 8 termina assim: Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Nós podemos concluir que o jejum que agrada ao Senhor é aquele que é seguido por atos de justiça e por uma vida de integridade. Se você tem buscado uma vitória de Deus, seja em qualquer área da sua vida, eu quero motivar você a continuar buscando ao Senhor em oração, lá no quarto secreto, e caso o Espírito Santo te dê essa direção, que você faça também um jejum. Que seja um jejum parcial, para não comprometer a sua imunidade nesse tempo de pandemia, em um horário específico, segundo aquilo que Deus colocar em seu coração. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado, Pai, por nos ensinar todos os dias. Eu quero apresentar ao Senhor todas as famílias representadas pelas pessoas que forem alcançadas por essa mensagem. Supra todas as suas necessidades. Eu oro por aqueles que têm buscado a sua face, os que estão à procura de uma vitória e de um milagre na sua vida. Que o Senhor possa abençoar esse irmão e essa irmã, segundo a tua vontade. Nos ensina a sermos mais santos e mais justos, pois sabemos que isso agrada ao teu coração. Faça-nos vencer as tentações e nos torne mais sensíveis à voz do teu Espírito. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria saber a sua opinião a respeito desse assunto. Você tem o hábito de jejuar?
Você considera o jejum como uma arma de guerra no mundo espiritual, assim como a oração e o louvor? Coloque aqui o seu comentário. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.